para comprovar isso que está aqui. Ah, sim, o senhor podia falar depois como foi a rotina do senhor para passar na federal. Beleza, beleza. Tá? Na verdade é o seguinte, olha, eu para passar na federal eu fiz o seguinte. Como eu falei, meu pai era militar, né? Então meu pai gostava de pegar no pé assim em relação aos estudos, sabe? Na verdade, mais em relação à matemática e física. Inclusive hoje, né, vou falar aqui olhando para vocês. Hoje, eu estava conversando com a minha filha e eu falei para ela, olha filha, como é que estão tuas notas? Você tem feito, né? Porque a gente tem um aplicativo que traz informações da escola, né? Notas, tal, etc, né? E daí ontem à noite, antes de dormir, veio lá dizendo que tinha que entregar lá uma atividade de produção de texto e tal. E eu fui falar com ela hoje de manhã, né? Falei, filho, e aí, como é que estão as notas? O pai precisa falar com você, cobrar essas coisas, né? Você tem feito as atividades? Você entregou aquela atividade? Não, estou entregando. Você está precisando de ajuda, alguma coisa? Ela, não, não. Então, meu pai sempre foi assim, sabe? Só que meu pai, ele pegava um pouco mais no pé na matemática e na física. Ele falou, o que você está estudando? Ah, tal coisa. Traz lá seu livro. Aí eu tinha que trazer, né? E essa daqui, como é que faz? E essa daqui? Ficava me cobrando e raciocinando junto comigo e tal, para entender, né? Então, eu fui, assim, um bom aluno. Do modo geral, eu fui um bom aluno, né? Em relação a essas coisas aí, em relação ao estudo, eu fui um bom aluno, sabe? E quando eu cheguei na idade de fazer vestibular, eu me concentrei. Eu me matriculei né, meu pai me matriculou num pré-vestibular, daqueles que chama terceirão, né? E, e eu estudava, era de manhã estudar, escola. Eu não era muito festeiro, não era essa piazada de hoje que fica uma bagunça, não. Eu, né, claro, tinha meus amigos, saía, fazia as coisas, mas era mais estudar. Meu pai sempre cobrava, né? Primeiro os estudos e depois você vai brincar, depois você vai fazer outras coisas, né? Então, nesse ponto, eu sempre me concentrei muito, sabe? E tirava dúvida, e buscava, estudava, ia atrás, né? Ia atrás, batalhava. A minha dificuldade sempre foi com leitura, história, geografia. Essa que era a minha maior dificuldade, né? Mas tinha que fazer exercícios, né? É claro que quando eu passei no meu primeiro vestibular, eu ainda era um ignorante, eu não sabia muita coisa. Hoje, o que eu olho aqui, o que eu ensino aqui, o que eu falo aqui, trago de matéria aqui, se você se concentra, estuda o que a gente vê aqui de matemática, você está passos à frente de muita gente, né? Só que para concursos militares em que é muito concorrido, então você tem que realmente levar bem a sério mesmo, tá? Você tem que levar bem a sério mesmo. Então hoje eu estava com a minha filha cobrando, perguntando, e hoje eu falei para ela, olha, se você tiver que escolher uma matéria ou duas matérias para estudar em relação a todas as outras, escolha matemática e física. Nessas matérias você tem que estar um passo à frente de todos os outros colegas da tua sala. Entendeu? Você não pode ser mediano, você não pode ter a média de todo mundo. Você tem que estar acima da média. Porque se você for mediana, você não consegue os objetivos que você precisa, você não vai ter liberdade para escolher o curso que você quiser, para estudar, entendeu? Ah, qual faculdade você quer fazer? Você acaba escolhendo uma que é fácil e não uma que você realmente deseja fazer, entendeu? Então, para ter liberdade, você tem que estar sempre pensando, eu tenho que estar à frente dos outros. Um exemplo. Ah, acabou a prova. Ah, aquela questão. Aí tuas amigas falam assim, ah, nossa, difícil, eu não sabia como sair e tal. Você tem que ser daquelas que falam assim, não, eu fiz assim, assim, assim. Entendeu? Você tem que saber mais que elas. Porque se você souber como todo mundo, você não está um passo à frente dos outros. Então a matemática e a física faz a diferença. Eu dei aula para uma menina que é aula particular, e ela gabaritava história, geografia, biologia, todas as matérias ela gabaritava, mas a dificuldade dela era matemática e física. E ela não conseguia passar em medicina. Não conseguia passar em medicina. Certo? Quem passa em medicina sabe muito matemática e física. Sabe? É bom em matemática e física. Então, e isso foi basicamente o que me ajudou. Nas outras matérias eu não era tão bom, mas matemática e física eu ia melhor que os outros, entendeu? Tá? Então essa é a dica que eu te dou. Se dedica bastante na matemática e física. Por mais que as outras matérias são importantes,
A que realmente faz a diferença é a matemática e física. Tá? Que te põe realmente na frente das outras pessoas a matemática e física. Olha só. Então, no livro, ele traz assim as 3 formas de resolver